Vamos lá? Então, em 2016, foi aprovado. Foi 2016 ou 2017? Eu não lembro. É, 2017, né? 2017, o Temer. É, o Temer. Aprovou a reforma do ensino médio, que vai entrar em vigor agora nesse ano. E aí o Entrou, Domingos queria falar a respeito. progressivo. Fica à vontade, professor Domingos. Lembrando que o professor Domingos é professor de História e o padre Policarpo, que é o professor Fernando, é professor de Geografia. Então os dois É, estão bem gabaritados para falar sobre esse assunto. Fiquem à vontade aí, o espaço é de vocês. Pode descer além aí. é uma situação preocupante. Muitos de nós se preocupam com a reforma da Previdência. Claro, foi uma catástrofe, claro que foi. A possibilidade de uma reforma administrativa também seria catastrófica. Tá? Porém, para muitos, creio eu, passou desapercebidamente a reforma do ensino médio. Eu vi alguma mobilização, inclusive cutucar, né? Vou cutucar os setores comunistas, anarquistas, e até o socialismo eu sou. Eu me confesso, eu me apresento como social, até os sociais-democratas, socialistas, não, parece que não teve a mesma reação. A gente viu certo número de pessoas se mobilizarem contra a reforma da Previdência, contra uma possível reforma administrativa, porém, quanto à reforma do ensino médio, eu não observei tamanha mobilização. E isso realmente chocou-me, que eu avalio que essa reforma do ensino médio foi a mais desastrosa, a mais sinistra, a mais funesta de todas as que foram. Foi a pior coisa realizada após o golpe de 2016. Por que isso? Tá? É, tudo num povo depende da educação. A educação é base de muita coisa. Ela não é suficiente, ela não basta. Nós precisamos também da ação política, também precisamos da mobilização nas ruas, da cidadania, da participação, precisamos de protestos, tá? Quando necessário, precisamos da ação política partidária dentro do Congresso, mas também tem uma parte que cabe à educação, tá? E ela é muito importante. E com essa reforma do ensino médio, tá, nós, o Brasil, né, a sociedade brasileira, com essa reforma do ensino médio, ela chegou a uma situação muito perigosa. Tá? Nós estamos muito próximos, Felipe, de ministrar o Estado a esses jovens um ensino que é chamado tecnicista. Tá? E esse ensino tecnicista é uma desgraça. Esse ensino tecnicista é um perigo, uma calamidade, o ensino tecnicista. Eu não estou dizendo que não devia ter que não devia, eu não estou negando ou contrariando que não devesse ter modalidades diferentes. Eu não estou em nenhum momento negando que devesse haver ou deve haver cursos diferentes que os alunos possam escolher. Não é isso que eu estou dizendo, em hipótese alguma. Eu acho que no passado, até o 1969, se eu não me engano, já haviam esses diferentes cursos. Tá? Já eram oferecidos. Clássico e Tá? científico. Tá aí. Clássico e científico. Mas era um outro contexto. Era um outro contexto. Por que era um outro contexto? Porque naquela época havia menos universidades, é óbvio, né? Havia menos universidades. Tá? E essa divisão que ele falou, clássico, comum, clássico e acadêmico, Não, científico. normal, científico, normal, clássico, normal, Clássico clássico e e científico. científico. Partiram da reforma do Gustavo Capanema. E o currículo daquela época, o currículo deles era diferente desse currículo. O problema é esse. O problema agora não é a divisão. Eu não estou criticando que possa ter um curso normal. Normal não, porque agora os professores são formados em universidade. Eu não posso negar que deva haver algo como clássico e científico. Não nego isso. Mas a questão do currículo que é problemática. Tá? Criaram-se aí três, quatro tipos ou mais, tá? De cursos, de possibilidades, e em alguns deles, o que seria o científico ou técnico propriamente dito, nesse novo currículo, esvaziou-se o conteúdo de ciências humanas. E esse é o nó do problema. Tem se discutido muito a questão, o currículo basicamente é isso: ciências exatas, ciências humanas e aquilo que você vai fazer da sua vida. Porque o que os estudantes alegam é que se eu vou fazer algo que vá para ciências humanas,
Então, se eu vou fazer pedagogia, se eu vou fazer sociologia, psicologia, história, tá? Por que eu vou precisar de todo aquele conteúdo abstrato das matemáticas que nós vemos no terceiro ano do ensino médio? Tá? Por exemplo, aquela alta geometria, tá? Que é cateto, quadrado, hipotenusa, aquela álgebra, que são aqueles enormes problemas de álgebra. Então, claro que um aluno que vai fazer cursar, eu não sou totalmente contrário à situação e à crítica desse público. Ele vai fazer história, ele vai fazer psicologia, ele vai fazer sociologia, ele vai fazer direito. O que ele vai aproveitar e empregar isso? Qual a razão disso? E aí claro que surge a resposta. Isso serve para exercitar a mente. Isso serve para transformar a mente mais lógica, mais plástica, para exercitar a memória. Tem uma série de respostas. Para que serviria para alguém que vai cursar humanidades esse conteúdo de ciências exatas? Tá? Esses problemas de física, de matemática. Tá? Eu já vou abordar isso. Agora, o mesmo também aparecia quando alguém vai fazer engenharia, arquitetura, alguém vai fazer matemática, e aí por que eu preciso desse conteúdo de história, desse conteúdo de geografia, desse conteúdo de filosofia, de sociologia, de psicologia? Bem, então é isso que deu para entender bem essa dinâmica e esse choque. Tá? Bem, quanto aos conteúdos de matemática, física e química, olha, eu vou ser bem franco. Tá? Eu acho que eles foram, não tenho certeza, que eles foram, esses conteúdos, que é um conteúdo muito difícil, juntamente com o conteúdo de língua portuguesa, porque o conteúdo de língua portuguesa, que deveria ser tratado numa prova de vestibular, não é o conteúdo de língua portuguesa que realmente importa. Tá? Então, claro, a estrutura da língua portuguesa, ela tem muita importância, eu não vou negar isso. É importantíssimo você saber a estrutura da língua portuguesa. Porém, certos nuances da língua portuguesa, tem aquele professor famoso, às vezes ele é exagerado, mas o Fernando deve saber o nome dele, amigo dele, aquele professor que fala... Amigo meu, não. Foi amigo, aquele professor que critica... Não, meu amigo não. Que a língua portuguesa é usada, essa parte que não é... Não, meu amigo não é. Que essa parte não essencial da língua, tá? Ela é usada no vestibular para selecionar, para fazer aquela coisa... Tá falando do Marcos Banho. Linguista, Marcos Banho. Marcos Banho não deixa de ter razão, porque o português usado no vestibular não é o português que realmente importa. Então você vê o uso de um português, um uso de questiúnculas de português, de certos aspectos do português, e da física, da matemática e da química para quê? Para barrar alunos do vestibular, para servir como funil no vestibular. E isso sim é sinistro. Isso sim é, mais uma vez, calamitoso, é chocante. Porque deveria haver oportunidades para todos os cidadãos, para todos os alunos chegarem ao ensino superior, investimento maior nessa área. Como você não tem tantas universidades, você usa esse conteúdo, que é um conteúdo mais complexo, é um conteúdo muito difícil, você usa esse conteúdo, que é até decorado, conteúdo de decoreba, para impedir que parte desses alunos cheguem ao ensino superior, que eles fiquem retidos no vestibular. Então, eu vejo o uso desses conteúdos como desonesto. E não posso deixar de criticar a presença desses conteúdos dentro do currículo. Então, o português deveria ser trabalhado numa outra perspectiva. Agora, se você vai prestar uma faculdade de ciências humanas, realmente, eu não vejo justificativa em você ultrapassar a matemática elementar. Todo mundo precisa da matemática elementar. Todo mundo precisa saber as 4 operações. O que nós chamamos de aritmética é essencial para todo mundo. A tabuada, divisão, acho que todo mundo vai concordar. Tá? Agora, essa matemática mais sofisticada, essa álgebra e essa geometria do terceiro ano do ensino médio, tá? Eu já falei para que... suponho que ela esteja ali no vestibular para brecar as pessoas. Então, eu vejo que isso deveria... Quem vai fazer ciências humanas não tem justificativa desse conteúdo lá estar. Deveria ser removido. Posso falar uma coisa? Rapidão, é que você me lembrou, você falou da matemática complexa, e é assim, no dia a dia, eu uso, por exemplo, no máximo, aquela regra de 3, que você usa geralmente para várias coisas, legal. É fundamental. Você usa área, tal. Mas, por exemplo, eu aprendi na escola, no terceiro ano, a calcular por exemplo, o volume de água que vai numa piscina. Tipo assim, pra quê? Pra que eu vou querer calcular o volume de água que vai numa piscina? Eu nem mexo com piscina. Onde você vai usar o quadrado do cateto da hipotenusa? Exatamente, isso é desonestidade. Mas, porém, todavia, entretanto, o conteúdo de história, na época que eu estudei, já faz faz pouco tempo atrás, né, que eu saí do... Eu já sei onde você vai chegar e eu vou abordar isso.
É bem pouco. É pouco. Na época, eu tinha 2 aulas de história por semana e 2 aulas de geografia por semana. Era 2 aulas de geografia e 2 aulas de história. Cara, assim, eu vou falar, o grosso que eu sei hoje de história, eu não aprendi na escola. Eu não O aprendi. que vai, Eu fui atrás, dar uma olhada. Então, claro, já não é suficiente. não é suficiente. Agora, o chocante, realmente, a constatação mais chocante é que nessa nova modalidade de ensino técnico, que seria o científico que eles estão criando, esses conteúdos humanos diminuem muito mais. Tá? Eles vão se diminuir, esse conteúdo de história, geografia, filosofia, sociologia, eles vão se reduzir muito mais. Esse é o nó do problema. Porque o que eu disse sobre aquele conteúdo que você falou de matemática, física e química, para quem vai fazer ciências humanas não é necessário, não faz sentido, é ocioso e é inútil, não vale para a dinâmica oposta. Eu quero fazer uma faculdade de ciências exatas. Então, vou querer fazer matemática, ou vou querer fazer uma modalidade de engenharia, ou vou fazer uma modalidade de arquitetura. Então, eu não preciso do conteúdo humano. Poderia fazer só isso, que é exatamente o que eles estão fazendo agora. Então, aí eles se concluem. Então, eu não preciso de história, não preciso. Isso não vale. Isso por que não vale? Porque você é humano. E a humanidade já Não, disse. e outra, aí aparece um idiota num podcast defendendo o partido nazista. Aí ninguém sabe por que o cara tá defendendo o partido nazista. Exatamente, exatamente. Aí vai surgir o calvinista com a sua Bíblia na mão, vai surgir o nazista O defendendo o Mein Kampf, terraplanista. o terraplanista, o geocentrista, o criacionista. Aí vai surgir toda essa horda de pessoas burras, ignorantes, estúpidas, em todas as áreas, justamente em função disso. Por quê? Porque o conteúdo humano, o conteúdo de humanidades, ele é necessário, sim, também para as pessoas que vão fazer um curso técnico ou um curso de exatas. Por quê? Porque todos nós continuamos sendo humanos. Então nós temos que ter posicionamentos, por exemplo, éticos. Nós temos que questionar, estudar, questionar, aprofundar as questões do bem, do mal, do dever, do vício, do que é certo, do que não é. Nós temos o dever de fazer esta reflexão, tá? Iniciada por Demócrito ou por Sócrates, nós temos o dever de fazer, todos nós, todos os seres humanos. Por exemplo, eu sou professor de geografia, como você colocou aí, né? Na verdade, todo ano, como eu trabalho com o sexto ano, né, que é a minha opção, eu gosto de trabalhar com o sexto ano, que é a antiga quinta série, eu sempre uso regra de três. Para mim, regra de três é fundamental, é essencial, e todo mundo tem que aprender regra de três, porque para você ler mapa, né? Para você ler mapa, você vai ter que conhecer a regra de três, né? É que eu sempre falo para os alunos. Então, você vai pegar, tem mapa que já vem a escala, né? A escala é a distância do mapa, né? No desenho você tem a distância no desenho e você tem a distância real. Então, você fala para os alunos, para você saber ler um mapa, você vai ter que usar a regra de três, então tem que aprender a regra de três, né? Então, a regra de três eu sempre estou trabalhando, então é essencial para todo mundo, né? Senão você não lê um mapa. Sim. Esses conhecimentos elementares de matemática, que é a aritmética. Ninguém nega que nenhum de nós está pondo em dúvida a necessidade deles. Nós estamos falando daqueles conhecimentos mais complexos, muito mais intrincados, como se dizia, que pertencem ao currículo de Agora, matemática por do. exemplo, o que eu tinha falado, né? Antigamente tinha o normal, tinha o clássico, tinha o normal, tinha o clássico e o científico. O meu científico era matemática, física, química, né? O normal era o normal mesmo, era o colegial, né? O ensino médio como a gente tinha Não, até não, o o normal era, não, não, o não normal é? era dos professores. Normal era para ser professor. Normal é chama curso Normal para é professor. magistério. Magistério. Era o magistério, isso, isso. A minha mãe fez esse. Eu não fui dessa época. A minha mãe Sim, fez Eu claro. magistério. também não, Ah. Nenhum de nós, né? eu também não. Aqui ninguém é tão pré-histórico assim. Não, não. É, é, Já fazem e, 52 anos ou então, 53. e tinha o clássico. O clássico é para aprender, né, a língua portuguesa, para você Isso. ler tipo Dostoiévski, Leon Tolstói, né? Poesia, até grega, Poesia, latina, latim, tinha latim. que já era para direcionada mais para, né, para a classe burguesa, né? Para aquela gente, né, que não ia trabalhar, que só ia mesmo ter essas faculdades para ter, ou melhor, para ter esses cursos superiores, tipo, né, de É, línguas, pra ser para chamado de doutor. ostentação. É, Pessoal de direitos também, né?
provavelmente, porque direito antigamente usava muito latim, né? Isso reforçando, eu quero fechar essa reflexão. O conteúdo de humanidades ou conteúdo de humanas, ele é necessário para todos, em maior ou menor medida. Você pode, talvez, Felipe, reduzi-lo um pouco, mas não da maneira como foi feito, que já estava reduzido. É um processo paulatino de redução, de reducionismo, que aumenta de geração em geração, até não sobrar, até um momento que não vai sobrar nada de humanidades. E aí aquela pessoa, ela só vai aprender a contar, a multiplicar, a somar, a fazer cálculos e fórmulas. E essa prática, ela não garante que aquela pessoa terá uma forma, ela não garante, ela não dá àquela pessoa uma formação integral, porque não garante que ela vá ter um entendimento de problemas humanos, como a gente acabou de falar do nazismo, né? Ou do para chutar o pau da barraca, meu Deus, tem que ser eu. Que ela vai ter um conhecimento do nazismo, ou do capitalismo, ou eu diria até do comunismo, do anarquismo, do fascismo, de tudo isso, de todas essas ideologias para ela se posicionar. Então, na verdade, eu concordo com a crítica dele tudo, mas, por exemplo, eu não acredito que hoje eu sou professor, eu acredito que sou um bom professor porque eu sou um autodidata. Eu sempre estou lendo. Domingos também é autodidata, sempre está se aprimorando. Ele é um excelente professor de história. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Mas, assim, eu não acredito na educação pública. Seja essa que está aí no governo Bolsonaro, seja do PT também não acredito, e de nenhum outro partido, porque, assim, no Brasil a educação nunca foi levada a sério, né? A educação sempre foi só para ensinar o básico para o cara operar, né, uma caixa de supermercado, para atender, mas a educação no Brasil nunca foi para libertar, foi para criar, né, mão de obra qualificada, né, para estar nas indústrias, no comércio. Essa que é a verdade. Então, por exemplo, um estudo de história, né? Tirando Domingos, eu não conheço um outro professor do naipe dele, porque ele realmente é um professor. Ele não é só um professor de história, ele é historiador, né? Ele pesquisa a história, né? Por exemplo, ele está escrevendo um livro sobre a cidade de São Vicente. E ele realmente, quando vai esmiuçar a história, ele esmiuça a história mesmo, tá? Ele fica. Peraí, deu uma travada aí em vocês. Enquanto vocês voltam. Tá. Aí, voltou. Voltou. Pode continuar. Então, ele é um ótimo professor, como eu tinha falado. Tem um livro que acho que é do Mark Ferro, eu não me lembro o nome do livro, eu tenho esse livro aqui, não li ainda, mas eu sei do que ele trata. Que ele fala das manipulações da história. Então, o pessoal fala, né, porque a manipulação da história só vem pela direita, que não sei o quê, porque não sei o quê, e blá blá blá. Então, nesse livro desse Mark Ferro, se não me falha a memória, ele é o autor, Mark Ferro. Ele fala de como a história também foi manipulada pela União Soviética, pela China. Então, assim, Não, qualquer tem o lance ideologia... da Praça da Paz Celestial na China, né? Exatamente, Eles, exatamente. Qualquer ideologia dominante, vai reescrever a história. Por quê? Porque não vai querer que coloque lá as merdas nos livros didáticos, né? Do que a China fez lá na Praça Celestial, né? Do Holodomor, no caso da União Soviética, né? Enfim, das cagadas que os anarquistas fizeram na Guerra Civil Espanhola, né? Então não é interessante isso para quem, né, tá lá no poder. Então, o que acontece? Então, deixa eu terminar. E também tem um outro livro que foi escrito por um grego antigo, né, Luciano de Samosata, que é Como se deve escrever a história, né? E esse livro foi citado, eu não li esse livro, mas esse livro foi citado no livro do Carl Sagan, que foi o último livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, Obra notável. do Carl Sagan, e ele falou Obra assim, notável. ele citou esse livro do Luciano de Samosata, que o Luciano de Samosata escreveu, né, para os governantes, como é que a história deveria ser escrita, né? Não é encômios, elogios, é uma história verdadeira para que as pessoas possam aprender. Então, assim, qualquer poder vai colocar a história, né? Nós não temos a história com H maiúsculo. A história é aquilo que o currículo do MEC
o que o governo atual faz, né? Então, ou seja, se o governo Bolsonaro está lá, então vamos tirar tudo aquilo que a gente não gosta. Vamos tirar o nazismo dos livros de história, ou vamos tipo, sabe, amenizar o nazismo. Se é no caso dos comunistas que estão dominando, eles vão chegar lá nos seus livros e, tipo, vão tirar todas as cagadas do Stalin lá, por exemplo, e vão colocar a figura, né, a oculta personalidade, porque lá na União Soviética ninguém sabia, né? O Stalin era o Deus. Por quê? Porque a história foi manipulada, né? Então, assim, o bom seria que nós tivéssemos um governo de democracia direta, né? Como seria mais ou menos na Grécia Antiga, e que o governo não pudesse se intrometer na educação, Sim, né? claro. Isso seria o ideal. E aí sim, nós teríamos uma educação libertadora, né? Nós temos a esperança de que no futuro haja uma construção, como o Fernando falou, nem democrática. Eu não sou democrata, eu sou polícrata. Eu sou a favor da democracia direta. Tá? Ao contrário dos comunistas que querem ir na direção da tal ditadura do proletariado, eu vou na direção oposta. Tá? Eu acho que a ditadura não é o caminho para a liberdade. Nós temos que partir desta pouca liberdade que temos, desta democracia precária, formal, representativa, para chegar a uma democracia direta. Então, e assim, a policracia. Por isso que é bom canais como o seu e outros canais, porque nos permitem, né, o seu canal nos dá a liberdade de falar, né, da voz. Quero né? responder isso rapidamente. Peraí, da voz, a gente pode falar e tudo. Então, assim, embora a internet tenha muita porcaria, e tem mesmo, né, até publiquei lá no meu Facebook a frase do Humberto Eco hoje, né, um ensaio que eu compartilhei do Humberto Eco, que o Humberto Eco disse assim: a internet deu voz aos imbecis, né? Isso não é totalmente, totalmente exato. A internet deu voz ao imbecil do vilarejo, né? Ao imbecil. A velhinha tagarela, porque antigamente, né, disse o Humberto Eco, o imbecil chegava numa mesa de bar, falava e morria ali, né? Hoje ele tem voz, que nem esse monarca aí, tem voz e tal, acaba falando. Então a internet tem muita porcaria, mas também, para quem sabe escolher, tem muita coisa boa. Eu vou partir do que o Félix falou. Primeiro eu vou responder a pergunta importante do Vinícius. Peraí, deixa eu só fazer uma colocação antes dos senhores responder, que eu acho muito importante isso, que é um recado até para a pessoa que futura... Eu vou recortar essa parte depois e vou fazer um corte só com essa parte do ensino médio, que eu achei que ficou muito legal. Daí eu vou só cortar da live, porque a live tá com mais de 1h30, mas deu mais ou menos meia hora. Tá? Mas eu gostaria muito de falar com vocês que estão assistindo aqui e tal. Cara, fala na internet, porque a internet tá cheia de imbecil. Então, quanto mais pessoas com conhecimento, não importa o conhecimento que você tenha, se for um conhecimento legal, que vai agregar na vida das pessoas, vão pra internet, falem. Tem 3 pessoas me assistindo. Não importa. Fala. Exatamente. Porque assim, o meu canal, no começo do meu canal, eu comecei em 2011, 2012, uma coisa assim. Cara, tinha 2, 3 pessoas. Eu lembro que tinha 10 pessoas me assistindo, tinha vídeo meu que tinha 10 pessoas e falava, nossa, que legal. Hoje eu consigo uma média de 100 visualizações e tal. E mesmo assim eu falo, falem. Uma que eu uso pra desestressar também, que eu gosto de conversar, então me ajuda a desestressar. E outra porque... eu acho muito surreal. Por mim, se tivesse ninguém assistindo, só o fato de eu estar conversando com vocês aqui já seria fantástico. Pra mim, fantástico. Porém, cara, olha o que a gente tá deixando. Olha o que pensa, o que você que tá assistindo pode deixar. Então, fala, abre, pode ser, não gosta de aparecer na câmera, não tem problema, ó. Coloca uma fotinho, fala, aparece, sabe? Sim. Coloca coisa na internet, cara, coloca, porque tá cheio de imbecil na internet, cheio. Então, quanto mais a gente colocar... tanto que o Policarpo uma vez falou pra mim, né, que tava meio chateado. Eu falei, não, fala, porque, cara, por mínimo que seja, você vai fazer a diferença, nem que seja uma pessoa que entrou no vídeo de vocês e falou, pô, legal. Cara, você já salvou... lembra? Acho que é da Bíblia até, né? Fala assim, pô, se você salvar uma alma, tá ligado? Tem festa no céu. Uma alma só, cara. Então, a gente tem que falar. Pronto, então, fica à vontade pra fazer suas considerações e responder isso aqui. Eu acho que o padre não leu, eu vou dar uma lida aqui pra vocês. Tá? Então aqui, ó. Vocês acham que se é a esquerda, no caso o Lula, né? Que provavelmente ele vai ganhar, mas vamos lá. Vocês acham que se a esquerda retomar ao poder, né, ao governo, pode revogar o novo ensino médio? Eu já vou deixar minha opinião clara. Eu acho que não. Eu sinceramente acho que o Lula não vai mexer. Mas aí, fica aí. Eu acho que isso vai depender de pressão popular.
Num governo como Bolsonaro ou Temer, você pode se matar, se bombar, você pode se explodir no meio da rua que não vai adiantar nada. Né? Este é o problema. Então, a mobilização popular num governo como Temer ou Bolsonaro, ela não significa muita coisa. Agora, num governo que fosse, se fosse um governo do Boulos, do Ciro ou do Lula, em qualquer um dos três, se houver uma mobilização popular consciente, talvez exista esta possibilidade de um dos três, qualquer um dos três, revogarem esta reforma perniciosa. Eu acalento essa esperança, porque é uma necessidade. As pessoas falam muito de porque assim, vamos fazer a revolução, vamos apelar à violência. Eu acho que uma das coisas que merecia uma resposta violenta, e eu sou muito ponderado, o Félix sabe com relação a isso, eu suspeito muito de recursos violentos, eu geralmente sou a favor daquele processo, primeiro institucional, seguir aqueles, até chegar na violência, mas acho que a reforma do ensino médio é algo que desde o começo exigiria violência, nos termos do Sorrel, violência. Tá? Deveria se assumir uma atitude mais marcante. Bem, é, a história é muito ampla, né, para terminar isso. Então, a história é, como você falou, ela é muito ampla. E o problema não é a objetividade do fato histórico, esse não é um problema esse que diz respeito à objetividade do fato histórico. E eu já digo que eu sou defensor da objetividade do fato histórico. Mas é o problema da seleção. Isso é um problema. A seleção é sempre subjetiva. A seleção é sempre intencional. Se você tem um conteúdo muito amplo, que é o conteúdo da história, o poder político que faz o currículo sempre vai poder escolher os temas. Então, deixa eu falar. Então, deixa eu falar. Tem um livro, né, que quando eu dava aula na rua, né, eu fiz escola de rua, quando eu ainda estava militando entre os anarquistas, eu comecei a fazer escola de rua, fiz em 2014, né, quando eu estava militando entre os anarquistas, eu convidei o pessoal, fiz evento no Facebook com meio de antecedência e tudo, né? A única pessoa que foi, ainda para me censurar, né, depois, para dizer que eu era um idiota, por conta dos anarquistas, foi ele. Eu vou para tirar sarro de você. Ele falou, eu vou para tirar sarro de você, né? Porque você... Olha eu aqui. Ele falou, porque você é um idiota, você se entrega, você gasta seu dinheiro com os anarquistas, você vai nos eventos dele, você ajuda, e você vai ser traído por eles. E aqui não vai aparecer um gato minguado. E eu fiz na Alemoa, em Santos, né? Esse evento, eu dei uma aula lá, foi um amigo anarquista, que é o Rafael Pires, e só. E eu tinha convidado com um mês de antecedência no Facebook. Eu vou. Tu já falou isso aqui. Né? Eu vou, não foi, né? E teve uma outra vez, que em 2017 fiz durante um ano todo, né? E aí uma ex-amiga minha, né? Que não era amiga mesmo de verdade, era uma interesseira, né? Mas não vem ao caso, né? Hoje essa senhora não é mais minha amiga, graças a Deus, mas ela tinha tentado roubar o meu projeto de escola de rua, ela cooptou e ela estragou. Mas assim, o que acontece? Eu dei uma aula em 2017 com um livro do Yves Lacoste, que foi um geógrafo francês que ensinou na Sorbonne, que é a geografia, isso serve a geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. É o título do livro. Então, o livro mostra como a geografia foi manipulada também, porque no século XIX a geografia ela se tornou científica, né? Ela se tornou científica. Aí não que Domingos mexendo no botão ali. Então, a geografia se tornou científica. Então, o que acontece? A geografia foi para a universidade, porque até então a geografia ela era uma arte, uma estratégia. Então, a geografia falava de política, a geografia falava de estratégia. Quando ela foi para a universidade, a geografia teve que ser podada, não pode falar isso, não pode falar aquilo. E aí o livro mostra como a geografia foi manipulada, como para ela se tornar científica, não podia falar de política, ela não podia falar de geopolítica, né? Tinha que se manter, vamos falar da região, vamos falar das plantinhas, vamos falar de botânica, mas a gente não pode falar de política, não pode falar de treta, né? E também, numa parte do livro, fala da União Soviética, de como a União Soviética manipulava a geografia. Ela dava para os estudantes universitários mapas falsos, porque os mapas verdadeiros eram de segurança do Estado Nacional. Então, eles não queriam que os estudantes tivessem acesso aos mapas, porque, vai que eles são contra-revolucionários. Então, os estudantes universitários aprendiam geografia com mapas falsos, ou seja, não aprendiam nada, né? Então, esse livro do Yves Lacoste mostra, né, como o poder estatal manipula
a própria ciência humana. Então, para você burlar isso, você precisa de bons professores mesmo, professores cultos, que não tenham determinada ideologia, que nesse ponto sejam neutros, né? Já dizia o Dewey que nós precisamos de democracia na escola, e ele estava certo. Se nós queremos democracia, a democracia tem que ser em todos os setores. Não é só democracia no setor político. Precisamos de democracia na escola, precisamos, inclusive, de democracia no ensino, tá? Para definir o currículo. E o currículo, como nós falamos, o currículo deveria ser democraticamente definido. O currículo deveria ser decidido pelos professores, pelos alunos, pelos pais, de uma maneira democrática. Isso não vai acontecer agora, tá? Não temos que ter essa ilusão, mas nós temos a ferramenta, nós temos a solução, que é a internet. Esta coisa maravilhosa. E eu quero registrar isso aqui. Tão importante quanto foi a invenção da imprensa. A internet é tão importante quanto foi a invenção da imprensa, a invenção do papel e a invenção da escrita. Tá? Ela é amplamente revolucionária. Porque se ela dá voz a pessoas estúpidas, se ela dá voz a imbecis, ela também dá voz a pessoas bem fundamentadas. É um terreno livre, é um espaço livre em que nós podemos confrontar democraticamente os idiotas. É um espaço democrático, é um espaço politocrático, é um espaço libertário, onde nós não temos os fatos, onde aquilo que deve ser falado não é depurado por uma instância política, não é depurado por uma instância maior. Tá? Então, a internet nos deu voz, a internet deu voz a todos nós. Deu voz a você, Felipe, deu voz a seus ouvintes, deu voz ao Félix, deu voz a mim. Porque nós nunca chegaríamos a uma Rede Globo nos anos 80. Nunca chegaríamos a uma rádio Excelsior nos anos 50 ou 60. Nunca, jamais teríamos voz. Então, é um fenômeno importantíssimo na história humana. E quero terminar, agora termino, chego ao fim. Eu quero dizer que o conhecimento de humanidades é tão importante, e eu não tenho tempo para falar, eu não vou me estender mais, eu vou falar no Paul Valéry, se eu não me engano foi Paul Valéry, um fenomenal escritor francês que eu admiro muito, porque ele deslindou muitas questões, tá, relativas ao mercado, às vendas de massa, ao capitalismo, ao modernismo e sua relação com as letras clássicas, tá, com a verdadeira arte da literatura. Então, eu amo muito Paul Valéry. E eu acho que foi Paul Valéry ou foi algum outro francês que eu não me lembro agora, cujo nome agora me foge, mas eu acho que foi o Paul Valéry. Ele dizia assim: eu gostaria de ver os alunos, eu não lembro, no estágio tal, os alunos recitando alguns pequenos trechos de Sófocles, de Ésquilo ou de Eurípides. Este é o meu sonho. Por quê? Porque uma pequena frase que os nossos alunos conheçam de Pinda. Mas tem os modernistas. Não vou entrar nesse assunto, mas eu quero que os meus alunos saibam quem foi Teócrito. Quero sim que eles saibam quem foi Anacreonte, Teócrito, poesia latina, poesia grega, épica, lírica, filosofia, Sócrates, cultura clássica. Por quê? Porque a cultura clássica humaniza. Não estou falando das outras áreas, mas a cultura clássica humaniza. E o que nós precisamos hoje é humanizar as pessoas. Dar-lhes conta, pôr as pessoas, desde pequenas, as crianças, os jovens, em contato com a liberdade e com a justiça. Com a justiça e com a liberdade. Com uma ética saudável, com uma formação saudável. Então eu gostaria muito de que a educação cumprisse essa finalidade. Aliás, também escrevi um texto ontem, a pedido de uma amiga minha, sobre a filosofia no meu Facebook, né? E aí ela falou que ela é a favor do ensino de filosofia no ensino fundamental. Claro. No ensino fundamental. Sem dúvida. Né? Porque só no ensino médio que tem, ou tinha filosofia, não sei se ainda tem. Mas com uma carga horária muito menor. Então, o meu arcebispo, que é o Dom Atanásio, uma vez ele perguntou, ele perguntou, e o Domingos? Ele deu aula de filosofia? Ele dá aula para criança? Eu falei, não. Eu falei, não, lá na Grécia, na minha pátria, tem aula de filosofia desde que lá com 11 anos de idade. Esse é o meu sonho. Já começa a ter aula de filosofia. Então, não é só com no ensino médio, já começa desde criança a ter aula de filosofia. Lá na Grécia, a aula de filosofia começa já no fundamental. Né? Não mas basta. Aquele lance que o meu companheiro de partido, né? Ele já morreu, mas meu companheiro de partido dizia, né, que o Darcy Ribeiro falava que
a deseducação no Brasil é projeto de Estado, entendeu? Isso a gente tem que vencer isso. É um projeto político. Projeto político. Desculpa, eu interrompi aí pode ficar à vontade, desculpa. E já estou terminando, né? A gente já se estendeu demais, você deve estar com sono, com soninho, querendo dormir amanhã, é claro, né? Não, mas ele vai acordar cedo. E eu acho que não bastava, nós tínhamos. Vocês têm que dar aula também, né? Ou não? Não, amanhã é sábado. Nós tínhamos. E sábado eu sou adventista. Não trabalho. Nós tínhamos sociologia e filosofia. Não basta. O meu sonho era ver no ensino médio psicologia. Nós deveríamos ter as três: psicologia, sociologia e filosofia, porque psicologia é essencial para um conhecimento do mundo em que vivemos, do ser humano. Então eu era a favor que se inserisse a psicologia. Vamos pelo caminho oposto, diminuímos a filosofia, como falou o Policarpo, diminuiu-se a filosofia. Tá? E isso que é lamentável, né? E para terminar, o que o rapaz aqui falou, já foi falado aqui. Qual o objetivo dessa reforma do ensino médio, para terminar? O Bolsonaro e os seus partidários, aquele Olavo de Carvalho, eles dizem, não sem razão, que os comunistas e anarquistas usam as aulas do ensino médio para fazer pregação. Isso é uma realidade. Eles esvaziam o conteúdo formal. Eu sou a favor do conteúdo formal, antes de tudo, antes de qualquer opinião, de qualquer posicionamento ideológico, eu sou a favor do conteúdo formal. Acho que estou sendo bem entendido. Tanto para história como para geografia. É fornecer informações. Exato. Então é assim, claro, se meu aluno, Felipe, ele perguntar para mim, professor, o que você acha sobre a ditadura do proletariado? Então, eu vou falar sobre ela. O que o meu aluno perguntar, eu tenho pleno direito de responder. Então, se ele perguntar o curso inteiro sobre anarquismo e comunismo, eu vou dar o curso inteiro sobre anarquismo e comunismo, porque eu vou responder uma dúvida lançada pelo meu aluno. Nenhum problema. Se o aluno faz perguntas sobre ideologia, mas tem prejuízo se o aluno faz perguntas sobre ideologias, as turmas vão fazendo perguntas, eu as vou respondendo, porque isto parte do aluno e é um direito do aluno ter respostas. Agora, eu não posso chegar, lá está escrito, aula sobre o conteúdo é Sócrates, está lá no currículo. Sócrates, eu analiso e vejo. Sócrates, no meu entendimento, eu concordo, é um conhecimento muito importante. Mesmo Kant é importante, você conhecer a opinião do Kant mesmo não concordando com ele. Kant é importante, eu não vou substituir o Sócrates, eu não vou substituir o Aristóteles, eu não vou substituir o Kant e chegar lá falando sobre o defendendo, porque a social-democracia, o curso inteiro, eu começo a aula, eu começo o curso falando de social-democracia, e não saio disso, e só falo nisso. Então eu faço uma pregação ideológica. Quer dizer, muitos comunistas fazem isso. Eu não vou chegar na minha sala, mesmo que eu fosse comunista ou fosse anarquista, eu jamais chegaria na minha sala de aula para minha turma, que não fosse uma pergunta, um estímulo da parte deles, um impulso da parte. Eu chegaria não porque o Marx, não porque o Lenin, não porque o Marx, porque o Lenin, porque o Bakunin, e ficar nessa ladainha, nessa ladainha o curso inteiro. Porque é o que é criticado pelo tal Olavo de Carvalho, é o que é criticado por esses liberais, e isso existe, e é um problema. Mas deixa eu fazer uma parte aqui, só uma homenagem pro Domingos que foi do Kant, né? Meu Deus do céu. Uma homenagem pro Domingos aqui. Qual a diferença entre Lutero e o Kant? Um é iluminista, o outro é Lutero é iluminista. Ah, tá. Bem, deixa pra lá. Não, então, é bem legal. Você entendeu? Pode pegar. O argumento usado por essa gente por essa gente má, por essa gente pérfida, por essa gente desavergonhada, que fez esta reforma porca e suja do ensino médio, o argumento deles, em que eles se basearam, foi essa pregação ideológica que os comunistas e anarquistas enfiam há 30, 40 anos, eles enfiam nas nossas ciências humanas. Então, o que acontece? Eu vou falar. Eu subtraindo o conteúdo. Deixa eu falar. Por exemplo, tudo que é concurso, via de regra, cai Paulo Freire. Eu vou ser sincero. Tá? Eu tenho uma tendência à esquerda. Mas eu já fui esquerda e tal. Eu não gosto do Paulo Freire. Acho que o cara era um enchidor de linguiça. Tu pega o livro do cara, o cara falava e não falava nada. Tipo, pedagogia da autonomia. O cara falava, que o cara podia dizer, tipo, numa frase de 3 linhas, o cara gastava 20 páginas. Bem, quero terminar de falar. Não, mas outra coisa. Pronto, Paulo Freire, o amor da vida dele. Não é. Tem o Milton Santos também. O Milton Santos. Esse já é outro que... Chamado geógrafo. Isso eu já concordo. Eu já li o Milton Santos na faculdade
É. Aí, tem um boi na minha frente. Eita. Aí tem né, tem um... Ai, caramba, ele me fez o geógrafo Milton Santos. Para mim não era geógrafo, né? A minha opinião, claro. E assim, eu já li livro dele na faculdade, trechos de livro dele. O Milton Santos, né, que é considerado um gênio só porque era da esquerda, né? Só porque era da esquerda e porque era negro. Então é considerado um gênio porque era da esquerda, né, e tal. Mas você pega o livro dele, o cara fala de sociologia, fala de economia, fala de antropologia, fala de tudo, menos de geografia. Menos de geografia. Então, análise geográfica, que você quer saber, né, geografia física, não tem, sabe? Uma geografia humana, não tem. E o cara só fica falando de sociologia, de economia, de filosofia, de psicanálise. No livro do Milton Santos, psicanálise, marxismo, fala de Sartre, disso e daquilo. E desculpa, eu não vejo geografia aí, não vejo. Aí uma vez me perguntaram, você não gosta do Milton Santos? Eu falei, não, não gosto. Aí o camarada, professor também, falou, então você é racista. Ai, Tipo, eu não entendi a conexão de eu não gostar do Milton Santos ser racista. Bem, eu vou terminar, Fernando. Bem, e você já me desvirtuou completamente. Não, Né, eu não. Se então, você, subtrai. for... Quando se faz esta pregação comunista, esta pregação anarquista, e agora com essa nova pregação liberal, porque agora o novo ensino médio é uma pregação liberal. A ideologia não saiu, a ideologia continua, ela apenas mudou. Sempre continuou. Mas é assim, como eu diria, quando você faz essa pregação comunista ou anarquista, entra lá falando de teóricos comunistas numa aula de história da antiguidade, sai falando de teóricos anarquistas, me desculpe, isso é muita safadeza, porque você está subtraindo o conteúdo formal do aluno. O aluno precisa saber, sim, quem foi, o aluno precisa saber quem foram os diádocos, quem foram os epígonos, como era o sistema do farol. Para quê? Para que ele tire o aluno, ele tem que ser informado sobre diversas coisas. Para quê? Para ele não ser manipulado nem por capitalistas, comunistas, fascistas, para ele tirar suas próprias conclusões. As pessoas precisam ter acesso a fatos e informações para tirar suas conclusões. Bem, o que aconteceu agora? Esse governo hipócrita, esse governo palavrão. Não vou falar. Esse governo hipócrita que nós temos desse maldito Bolsonaro, ele fala que ele diz com essa não, vamos tirar a ideologia. Ele tirou a ideologia contrária, que é a comunista e anarquista, que usavam, infelizmente, as ciências humanas para exercer seu proselitismo. Ainda usam nas faculdades. E colocou agora ele pretende colocar, que vai ser um desastre pior ainda. Ele pretende colocar a ideologia capitalista. Ele substituiu uma pela outra. Agora vai ser aula no ensino médio, como alguém disse aqui, vai ser aula de capitalismo. Por quê? Porque ele voltou tudo para as necessidades do mercado. O mercado. E não se possibilita mais, ou não se possibilita, que você teça críticas a esse mercado. Que você se posicione criticamente diante do mercado. Porque está voltado para o mercado de trabalho. Então, tudo aquilo que não está de acordo com o mercado de trabalho vai ser removido desse currículo, dessas aulas. E aí vem com essa barbaridade. Nós vamos fazer projeto de vida. Projeto de vida é algo totalmente subjetivo. Quer dizer, é aula de nada com coisa nenhuma. Projeto de vida. Não, mas assim, a questão do Bolsonaro e os bolsonaristas, né? Tipo, esses deputados bolsonaristas, há 2 anos, parece que eles queriam colocar Educação Moral e Cívica de novo, o SPB, que eram matérias da época dos militares, né? Que os militares colocaram o SPB, Educação para o Trabalho, Educação Moral, eles queriam colocar no ensino fundamental de novo, Educação Moral e Cívica, né? Essas matérias, essas disciplinas ideológicas, né? Então, já finalizei praticamente, mas é isso. O que nós temos agora, nós temos que estar atentos a isso. Não foi retirada. Mas agora os comunistas e anarquistas não vão ter mais espaço nas ciências humanas para introduzir ideologia ou vai reduzir o público deles. Tá? Eles não vão ter acesso a tanta gente. Mas agora se introduziu. O que é ainda pior, tão grave ou pior, se introduziu com essa charopada de preparar para o mercado de trabalho e de projeto de vida, se introduziu, a escola se transformou num veículo ideológico do capitalismo, do liberalismo econômico, que é algo tão perverso ou mais perverso que o comunismo e o capitalismo, a suprema perversidade. Então a escola, o ensino médio hoje virou isso. Ele é mais ideológico do que nunca, ele será mais ideológico do que nunca. Apenas mudou a ideologia, agora é o capitalismo. É aquele lance do... É escola sem partido, não. É escola sem o seu partido. O seu partido, exatamente. Agora, deixa eu falar. Eu, enquanto eu era da ideologia anarquista, eu nunca fui desonesto em minhas aulas. Então, eu sempre falei nas minhas aulas
na época que eu era anarquista, eu nem gostava da União Soviética, mas eu falava a verdade. Então, eu me atinha aos fatos e não aquilo que eu gostava ou deixava de gostar. Então, se eu não me perguntasse sobre a União Soviética, eu falava os prós e os contras. Do anarquismo, também cheguei a falar os prós e os contras. Quando eu cheguei a dar aula de história algumas vezes. É, e sempre, em qualquer circunstância da minha vida, desde que eu me tornei professor, eu sempre procurei ser honesto. Sempre procurei ser honesto. Sem dúvida, E eu falava, sem dúvida. e eu falava para os meus alunos assim, olha, eu sempre falei para os meus alunos, vocês não precisam acreditar em mim, entendeu? Hoje vocês têm a internet. Se vocês duvidam de mim, eu dava as referências também, embora eu seja professor do ensino fundamental, eu sempre procuro dar referências bibliográficas dos meus alunos e desafio. Se você não acredita em mim, você vai lá buscar na internet. Pobre escola. Agora nós chegamos no momento de trituramento. De um lado, o empreendedorismo e do outro, o empoderamento. E eu não sou nem por um nem por outro, eu sou a favor dos conteúdos formais, pedagogia crítica de conteúdos. Professor Demerval Saviani, um dos maiores pedagogos, ou o maior pedagogo já produzido por este país. Demerval Saviani. Desculpe. Crítica dos conteúdos. É isso aí. Pedagogia crítica de conteúdos. Então, Esse aí eu não conheço, mas depois eu vou dar uma Cara, olhada nisso leia. aí também. Ele é Vou dar uma olhada. fantástico, o professor Saviani. É isso aí. então, enquanto professor, eu sempre procurei ser honesto com meus alunos e eu sempre falei, olha, se você duvida do que eu falo, você pode pesquisar na internet, né? E eu sempre porque geografia ela está muito associada à história, né, no currículo. Então, eu me lembro antes do BNCC atual, eu tinha que ensinar a Primeira e Segunda Guerra Mundial junto com o professor de história. Então, a matéria era basicamente a mesma, né? Tanto para a história como para a geografia. E eu sempre procurei ser honesto, mostrar todos os lados, o lado capitalista, o lado comunista, né, o que é a falha de um, o que é a falha do outro, o ponto positivo do um, porque, por exemplo, no capitalismo, o que eu admiro, né, na sociedade dita aberta, né, é a questão do liberalismo no pensamento, né, a liberdade de expressão, que são os valores liberais, né, do liberalismo, né, que coisa que você não vê nos regimes fechados, né, que você não tem essa liberdade de expressão, né, É bom que você é declarar, cerceado. é bom observar que o Que são, liberalismo. que são os valores burgueses, É né? bom observar que, eu gosto sempre de enfatizar isso, o liberalismo econômico nem sempre está ao lado do liberalismo político. Muitas vezes o liberalismo econômico sufoca o liberalismo político. Quantas vezes mais liberdade econômica temos, menor é a nossa liberdade política. Só que isso não E é bem. perde-se a qualidade, Só que isso não é bem a claro. qualidade Isso não é bem a claro. qualidade da democracia, das instituições democráticas, são muitas vezes Não, mas drenadas isso não é bem pelo claro. liberalismo econômico. Isso se chega até o momento do liberalismo econômico pactuar com as ditaduras e os totalitarismos, inclusive de teor religioso, mancomunando-se com fundamentalistas, com tarados religiosos. Mas comum, nem sempre. sempre que, muitas vezes que o liberalismo econômico precisa, ele sacrifica o liberalismo político. Como dizia a Ana Sim, Arendt. mas você me cortou, né? Então, mas assim, o fato é que historicamente falando, né, a questão do liberalismo, da liberdade de pensamento, isso são valores burgueses, né? Advindos também da própria Revolução Francesa, né? Dos direitos do homem e tal, né? Todas esses valores liberais são valores burgueses como os próprios marxistas reconhecem, né? Então, apesar do liberalismo econômico, né, como o nos falou, às vezes apoia, mas isso não é uma coisa, né, não é uma coisa é, que foi contra o liberalismo econômico agora. Isso não é uma coisa que você vê, não é uma coisa que nem no Que marxismo, que tem acontece a sempre, ditadura, né? não, ditadura do Determinante. proletariado. É. Você vê em Cuba não é qualquer livro que pode ser publicado, tá? Diz que é um regime democrático, mas se você publicar um livro contra o regime, não pode ser publicado. Então, isso não acontece no Brasil. A gente tem aí o André Mendonça, que é o ministro do Supremo agora, tem o
mesmo que é pastor presbiteriano, que é o Milton Santos, mas assim, no Brasil, qualquer livro pode ser publicado, você pode ter seu canal na internet, você não é cerceado. Então, o valor da liberdade de expressão continua, né? Continua. Agora, é claro que dentro do liberalismo econômico você tem essa liberdade, mas às vezes eles querem destruir essa liberdade, não diretamente, eles vão destruir através das novelas, através por exemplo, do funk, né? Que nem, por exemplo, tu pega o programa da Fátima Bernardes e sempre tá lá, ou a novela da Globo está promovendo funk, a novela da Globo está promovendo funk, o Big Brother Brasil, então, esse é o modo de você destruir a liberdade de expressão. Sim. Porque você está minando a consciência crítica da pessoa. A pessoa assiste Big Brother Brasil, né? É engraçado que o Big Brother, você falou, aí lembra do 1984, em que a liberdade era tolhida através da diminuição da língua, né? Que tinha a nova língua que... Exato. Nós falamos na democracia na escola, falamos na democracia da educação, né, dentro da educação do ensino, e tem que falar também que deveria ter uma democracia dos meios de comunicação. Tá? E nós não temos o que a gente falou, os meios de não menos do que o currículo escolar, os meios de comunicação, como a TV Globo, a TV Record, o SBT, selecionam os conteúdos aos quais você tem acesso. Sim, aqui é uma seleção. Por isso que a internet é importante. Por isso, né? A internet é importante. A internet quebrou, de certa Exato, forma, o monopólio dele. Porque se você vivesse nos anos 80 ou 90, ou 70 ou 60, você só saberia aquilo que a rádio, aquilo que a televisão te informasse. Não tem esse acesso direto à informação, a todo tipo de informação. Então a internet, repetindo, foi um conteúdo essencial para a afirmação da liberdade. E nós deveríamos estender a liberdade até esses outros meios de comunicação. O rádio e a TV deveriam ser guiados, regidos por princípios democráticos. Mas agora deixa eu falar que tu falou bastante. Então, só para eu finalizar também a minha fala, né, porque fica cansado e tal, mas eu quero falar duas coisas, né? Então, a primeira coisa é essa questão, né, de tipo a sociedade capitalista, ela vai depender sempre da liberdade de expressão. E quando ela quer minar hoje em dia, ela não vai chegar a minar apoiando uma ditadura. Ela vai destruir, tipo, a liberdade de expressão vai continuar existindo, mas assim, ela vai usar os meios de comunicação, as músicas de massa, né? A indústria da música de massa, essas músicas desculpa o termo aí, que eu chamo de música de corno, então, que é o sertanojo, né? É o sertanojo. Coisa horrível. Essas músicas coisa de corno e de corna, né? Que só fica chorando, porque me abandonou, porque você não tá mais na minha cama. Com aquela voz de taquara rachada, da até há pouco tempo desconhecida Marília Mendonça. Marília Mendonça. É Marília Mendonça, esses caras... Breno e Bruno do não sei das quantas, Cauê e Cauê, para. Felipe Cauê, sei lá que porra. Não sei, nem sei o nome desses caras. Nem eu. Mas sei que a voz é horrível. Mas assim, o que tem uma questão aqui que o Vinícius colocou, que eu acredito que cai naquele lance que vocês estavam falando, que é quando o liberalismo econômico sobrepõe o liberalismo ideológico. Aqui, que ele coloca aqui, ó, há muita censura na sociedade liberal também. Ele coloca aqui, ó, há muita censura na sociedade liberal também. Aí ele dá um exemplo aqui, né? Tipo, podemos publicar qualquer livro, mas as bolsas de pesquisa são todas cortadas. Mas aí eu vejo que é mais uma questão econômica, né? Já o que eu falei do Paul Valéry. O Paul Valéry, que é o francês, dizia: podemos escrever livros maravilhosos, os melhores livros, mas na hora de escolher o que vai ser editado, vai ser o lucro. Isso vai acabar com a qualidade artística e estética dos nossos livros. Mas é assim, eu acho que onde há o choque, o ponto nevrálgico de choque, isso o Félix tem razão. Não é necessariamente entre o liberalismo econômico e a liberdade de expressão, ou a liberdade religiosa, ou a liberdade de pensamento. O foco de choque entre os liberalismos é o liberalismo econômico e o liberalismo político. A democracia. É isso que eu disse. Porque a democracia exige tempo. A democracia exige participação e tempo. E o capitalismo te tira isso, te tira o tempo e a participação. Mas, por exemplo, numa sociedade fechada como Cuba e outras aí, é proibido mesmo publicar livro. Agora, eu vou pegar o exemplo do Nietzsche. Nietzsche, ele era ateu, né? Se tornou ateu. Então, o Nietzsche, ele financiou os próprios livros, porque nenhuma editora, ele levou os livros para a editora, nenhuma editora quis publicar. Ele pegou o seu salário de professor e publicou seus próprios livros. Então,
mesmo numa sociedade capitalista, existe a liberdade do indivíduo, se ele tiver dinheiro, né? Ele pode publicar seus livros, né? Então é isso que eu estou falando, ele pode publicar. Então existe essa liberdade, né, de expressão. Não existe a liberdade econômica, porque se você recebe um salário miserável, você não tem liberdade econômica nenhuma, né? Isso é todo de você. Agora, eu quero encerrar minha fala com o Isaac Asimov, né? Isaac Asimov, ele viveu antes do advento da internet e tal, né? Acho que ele morreu em 1987, se não me falha a memória, o Isaac Asimov. Ele era cientista e escritor de ficção científica, né? O Isaac Asimov, russo que migrou lá para os Estados Unidos, né? A família migrou e tal, o Isaac Asimov e tal. Já falou ter 4 vezes o nome dele. Sim, e eu vou falar uma quinta, só para te provocar, Isaac Asimov. Então, ele... Não tenho senso de humor. Eu tenho. Isaac Asimov, ele tem um vídeo dele, eu assisti uma vez no próprio YouTube, que diz que assim, vai haver um advento que um dia as pessoas vão ter acesso ao computador, à internet. Ele falou que num futuro não muito distante, ele disse que as pessoas iriam ser autodidatas, elas iam poder aprender sem professores, sem escola, porque eles iam aprender tudo, tipo, alguém quer aprender culinária, vai ter, ele falou alguma coisa sobre a internet, ele foi visionário. As pessoas vão poder aprender sobre culinária, outros vão aprender sobre esgrima, outros vão poder aprender grego antigo, outros vão poder aprender história, tudo pela internet, né? Então a internet é muito necessária e eu termino a minha fala com essa fala do Isaac Asimov, não foi exatamente com essas palavras que ele disse, mas esse é o entendimento dele. E como o Policarpo tocou no assunto, né, eu vou dizer assim, não posso falar merda aqui. O problema onde o comunismo perde o seu humanismo, né, que o comunismo tem uma raiz humanista, até cristã, que é trazer justiça ao proletariado, aos operários que são explorados, esmagados, triturados, mas onde ele perde esse humanismo é nessa infeliz ditadura do proletariado, e o pior é que eles não abrem mão, não adianta, eles não se conciliam com o que eles chamam de liberdade, de democracia burguesa, eles chamam nossa democracia de democracia burguesa, e eles não levam em conta a liberdade. Na concepção de metafísica de liberdade, eu diria que um comunista é muito próximo a um antigo hebreu ou a um calvinista. Liberdade não existe. E eles continuam sempre o foco nessa coisa nojenta que é essa ditadura do proletariado. Nesse ponto, os anarquistas estão a 1 milhão de anos luz à frente deles. Triste isso. Lembrando que Keanu Luiz, Domingos, tá certo. Deixa pra lá. Não, pode terminar, terminei, pode ficar à vontade, fala aí. Lembrando que ele fala ano luz, né? Ano luz não, ele falou certo mesmo. É anos de luz, ele vai falar. Não, ele falou certo. É que ano luz é distância, né? É distância, não é tempo, é distância. Ele tá certo. É medida de distância. O Domingos gosta de ler os comentários. Verdade. E isso é bom. Tá? Isso também ajuda, como o Dinilson falou, excelente. Isso também nos ajuda a fortalecer a liberdade e a democracia. Isso é excelente. Mas o Felipe também tá cansado, ele precisa trabalhar amanhã. Nós não trabalhamos amanhã, né? Bom, gente, o papo foi ótimo. Felipe, para quem diz que nós somos engraçados, o Félix e eu vou dizer que nós somos Bouvard e Pécuchet, os dois personagens do Flaubert. Então somos o Bouvard e o Pécuchet. É isso aí. Gente, muito obrigado a todos que participaram aqui. Vou mandar um forte abraço pro Frota, pro Paulo, pro Vinícius, pro Boteco Connection, que dê aqui o Beck. O Beck é um comunista que eu acho muito legal ele. Ele é um comunista com honestidade intelectual. Ele sempre interpreta as coisas que a gente fala da melhor forma possível. Eu acho isso fantástico, né? Então, o meu salve pro Beck aí. E o Odnilson também, que participou aqui. Muito obrigado a todos. Até semana que vem. Lembrando que no domingo vai ter live na Iniciativa Vingadores, tá? Que a Iniciativa Vingadores já é uma outra pegada. É uma outra pegada. Clima totalmente hostil. Treta na treta. É isso aí. Muito obrigado, Padre Policarpo, mais uma vez. Obrigado também ao seu irmão, né, o professor Domingos. E até a próxima, gente.